internet veio em alguns pontos para ajudar, mas eu acho que nesse aspecto ela acaba, não vou dizer atrapalhando, né, mas eu acho que ela acaba confundindo mais, né? É uma ferramenta que as pessoas usam muito para buscar informação, e não só a internet em si, né, rede social especificamente, agora inteligência artificial, então que não necessariamente vai trazer informações adequadas. Então tem trabalhos, né, hoje em dia avaliando o quanto que essas ferramentas acabam atrapalhando um pouco. Então, a gente fez um levantamento faz uns anos aí, a gente percebeu que grande parte das pessoas que está ali, né, grande parte das pessoas que está na rede social falando sobre nutrição, elas não são profissionais. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. E hoje a gente tem aqui uma presença ilustre do professor Dr. Fábio Teixeira. O professor Fábio, ele é o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos. Ele também é da primeira turma, né, intitulado de nutrição. Ele é professor na FMVZ USP, coordenador da Anclivepa, é membro fundador do NutriCare Vet, criador do software DietLab, diretor do Stonewell. Então, vocês estão vendo que ele tem um grande currículo. É um prazer, Fábio. Obrigada por aceitar nosso convite. É uma imensa responsabilidade estar aqui hoje com você e apresentar esse episódio. Fica à vontade. Isso, eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. E a responsabilidade é nossa, né, de estar aqui trazendo informações e respondendo aí as perguntas que você vai nos fazer. Estou imaginando que vem por aí. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Bionatural Sensitive, alimento para peles sensíveis com superproteína de insetos. Bioorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre nutrição, né? Então, a gente vai dar uma desmistificada, aproveitar esse seu currículo imenso e trazer o que a ciência fala pra gente, né? Porque a gente vê hoje muitas informações, né? Muitas prescrições, muitas apresentações na internet, em livros, né? Então, a gente quer realmente entender alguns conceitos, algumas teorias, saber se isso ainda... Algumas teorias que eram antes muito apresentadas, se elas perpetuam até agora. Então, nosso objetivo mais é desmistificar, né? Então, conversar um pouquinho mais aprofundado sobre essas grandes dúvidas que muitas vezes o tutor, o responsável tem, né? E acaba, muitos veterinários também, porque a gente sabe hoje que nem todas as universidades têm nutrição de cães e gatos, né? Infelizmente, é uma realidade ainda no nosso país, nem todas as faculdades têm essa disciplina, então muitas vezes a gente ainda tem algumas dificuldades em esclarecer, né? Então, pensando nessa linha de raciocínio, por que você acha que a nutrição de cães e gatos é uma dessas áreas que é tão cercada com mitos, com informações conflitantes? Por que surgem tantas dúvidas? Eu acho que tem alguns motivos, né, para isso. É o que você falou, a gente vê todos os dias, vou chamar aqui de inverdades, né, ou conceitos discutíveis dentro da nutrição, né? E eu acredito
que um dos motivos é isso, é que os profissionais que mais deveriam estar desmistificando esses pontos são os médicos veterinários, que estão na linha de frente ali com os responsáveis, né? Então é o profissional que é o clínico geral, o cirurgião, enfim, todas as especialidades dos atendimentos, eles deveriam conseguir desmistificando isso, mas eles não tiveram essa base, porque na graduação não tem, né? Na maioria das faculdades, a gente não tem uma disciplina clara sobre nutrição, especificamente de cães e gatos, né? Então, acho que esse é um dos pontos. O segundo ponto, que eu acho que justifica um pouco ter tanto mito dentro da nutrição, é que eu acho que isso é um reflexo da nutrição humana também, né? Na nutrição humana também tem um monte de mito, então tem aqueles memes, aqueles vídeos, né, que ficam num tom de brincadeira ali, atualmente pode comer ovo, não pode comer mais, aí isso faz bem, isso não faz bem. Então, tudo isso gera muita dúvida nas pessoas e muito mito. Então, a gente vai ter na medicina humana, né, na nutrição humana, essa questão também, que eu acho que acaba refletindo na nutrição, na medicina veterinária também. Eu acho que um outro ponto para a gente ressaltar é que um profissional que tem uma carga, eu acho, de nutrição, talvez não necessariamente de cães e gatos, mas do conceito nutrição, que é o zootecnista, ele não está tão inserido, né, na linha de frente com o responsável. Eu acho que isso ajudaria um pouco a gente ter mais profissional desmistificando a nutrição de cães e gatos. E, por fim, né, talvez o último ponto aqui é que a nutrição, acho que ela é muito cercada de um aspecto cultural para as pessoas, né? Então, eu quero que o meu cão coma como eu quero que o meu animal tenha uma alimentação que eu considere mais saudável, mais natural, e aí acaba trazendo de novo vários aspectos da nutrição humana sendo aplicadas de maneira talvez não tão adequada para cães e gatos. Então, acho que esse misto aí das informações da espécie humana para as espécies, né, para as espécies cão e gato, acaba confundindo muita coisa, as pessoas achando que o cão e o gato são pequenos seres humanos e que deveriam ter o mesmo perfil alimentar, além de toda essa questão cultural que está envolvida, né? Então, acho que é muita coisa que a gente tem que tentar driblar para trazer essa desmistificação. Vá direto à fonte natural para aproveitar todos os benefícios do ômega 3 com o Alga Prime DHA. Produzido de forma sustentável através da fermentação de microalgas, o Alga Prime é melhor para o planeta, sem impacto nos oceanos e com baixa pegada de carbono. Não, com certeza. E você acha que esses mitos, eles vêm mais do tutor, né, que hoje a gente chama de responsável, da internet, do próprio veterinário zootecnista? De onde você acha que surge mais essa base? Eu acho que a internet veio em alguns pontos para ajudar, mas eu acho que nesse aspecto ela acaba, não vou dizer atrapalhando, né, mas eu acho que ela acaba confundindo mais, né? É uma ferramenta que as pessoas usam muito para buscar informação, e não só a internet em si, né? Rede social especificamente, agora inteligência artificial, então que não necessariamente vai trazer informações adequadas. Então tem trabalhos, né, hoje em dia avaliando o quanto que essas ferramentas acabam atrapalhando um pouco. A gente fez um levantamento faz uns anos aí, a gente percebeu que grande parte das pessoas que está ali, né, grande parte das pessoas que está na rede social falando sobre nutrição de cães e gatos, elas não são profissionais. Então é um jornalista, é alguém que gosta de, de palpitar na área, né? Então acho que isso acaba atrapalhando bastante. Só que eu acho que talvez o que seja mais deletério, né, o que acaba atrapalhando mais, é quando os profissionais eles trazem conceitos que não estão de acordo com a evidência científica, né, com a literatura científica. Por quê? Porque se
o responsável ali, né? A pessoa que está procurando informação sobre nutrição para o seu cão, para o seu gato, para a sua empresa, ele ouve um médico veterinário, um zootecnista, num vídeo, numa rede social, falando algum conceito em nutrição, ele vai, né, ter uma força maior para acreditar naquilo, uma vez que é um profissional da área falando. Só que eu acho que isso, então respondendo essa pergunta, acho que isso vem de vários lugares, né? Mas talvez o mais nocivo seja isso, seja quando o profissional, que deveria ser a pessoa que está carregando mais informação, né, disseminando as informações mais de acordo com a literatura, não, infelizmente não estão, e a gente vê bastante isso ainda. Vê muito. E aproveitando esse gancho, mesmo com tanta pesquisa, mesmo com tanto estudo, por que, assim, por que as pessoas não vão atrás dessas informações, né? Tem algo que a gente possa fazer? Como que a gente deve atuar? Por que isso perpetua tanto? Eu acho que isso perpetua tanto por alguns motivos, né? O primeiro, acho que é por essa questão cultural. Então, as pessoas gostam de ouvir o que elas acreditam. Então, eu acredito que comer uma maçã por dia vai fazer com que eu, sei lá, cure o câncer. Então, a pessoa acredita nisso, ela quer ouvir aquilo. Então, se ela ouve alguém falando aquilo, ela gosta daquela informação e ela dissemina. Então, acho que como a velocidade de disseminação das informações é muito maior, né, muito mais rápida, então acho que isso acaba sendo um dos motivos. Você falou que, né, a gente tem tanta pesquisa disponível, a nutrição está evoluindo tanto, mas eu acho que as pessoas não estão habituadas a buscar a informação. Né? E aí isso é, de novo, o papel do profissional, do médico veterinário, do zootecnista, de quem trabalha com nutrição, né? E eu brinco que quem está na clínica, né, o profissional, o veterinário que está no dia a dia com o animal, com o responsável ali, ele trabalha com nutrição, né? Porque ele deveria ser o prescritor de um alimento, deveria tirar as dúvidas das pessoas. Só que aí, primeiro que eles não tiveram, aí cai naquela cadeia, né? Eles não tiveram nutrição na graduação, muitas faculdades não têm uma linha aí de educação mesmo, voltada para busca científica. Então, tem muita gente que passa pela graduação, às vezes, sem ter tido a oportunidade ou o estímulo de ler um artigo científico, de como buscar um artigo científico, de como ter bom senso, né, um senso crítico para avaliar o que a pesquisa traz de informação, né, o que a ciência está trazendo de informação. Então, acho que é uma mescla de fatores. Acho que é o profissional que às vezes não está tão preparado para isso, a informação que dissemina muito rápida e, de novo, a questão cultural da nutrição humana, que também acaba confundindo bastante. Não, com certeza. Concordo plenamente com tudo. E aí você até Assina perguntou, embaixo. né? Agora eu lembrei que você até perguntou o que dá para a gente fazer, né, quanto a isso. Eu acho que tem vários atores, né, nessa história que poderiam ajudar bastante. Eu acho que, de novo, o profissional, o médico veterinário, tem que estar mais capacitado, então tem que buscar bons cursos, ele tem que buscar boas graduações, então esse eu acho que é o linha de frente, né? Eu acho que quem está do outro lado, né, disseminando informação, seja em aula, seja em curso, seja na pesquisa, né, desenvolvendo estudos, buscando informação, eu acho que tem que, talvez, melhorar toda a sua metodologia de pesquisa e tudo mais, mas principalmente, de alguma forma, melhorar a disseminação da informação, né? É o que a gente, às vezes, brinca, né? Às vezes a gente está fazendo uma super pesquisa, mas é isso, está chegando nas pessoas, né? E aí eu acho que isso tem uma meia-culpa de muita gente envolvida, né? Por exemplo, eu poderia estar na rede social falando muito sobre esse assunto, mas que momento, né? Quando que cabe tudo isso na nossa rotina e até na disposição de fazer tudo isso? Então, talvez alavancar pessoas que tenham esse perfil, né, de disseminar boas informações seja um caminho interessante também. E eu acho que um outro personagem importante nessa história é a indústria,
né? A gente tem trabalhos que vão mostrar que o médico veterinário, né, no Brasil, ele se atualiza muito pelo que a indústria leva de informação para ele, seja a indústria da nutrição, a indústria de medicamentos. Então, quando ele leva lá o material numa visita técnica, talvez esses profissionais que estão disseminando a informação no dia a dia, eles deveriam ser melhor treinados e a empresa talvez focar em disseminar informações mais coerentes, que a gente vai ter empresas aí, né, super responsáveis, com pesquisas de ponta, disseminando informação. E, por outro lado, quando a gente foca, né, em disseminar algumas informações que talvez tenham um apelo de marketing muito maior do que um apelo científico, isso também acaba atrapalhando um pouquinho, né? Acho que tem muita coisa envolvida. Sim, a gente se inclui nisso, né? Sim. Nós que trabalhamos muito com pesquisa no meio acadêmico, a gente fica muito por trás dos bastidores, né? Fazendo a pesquisa, pensando, né? E acaba se preocupando muito em divulgar para o meio acadêmico, científico, em revistas de alto impacto, mas que isso não chega, né? Muitas vezes onde a gente quer que chegue. Exato. Então, e essa é uma forma da gente tentar trazer isso para a nossa realidade. Então, fazer esse podcast, trazer profissionais, né? A gente está sempre trazendo profissionais da área que são competentes, que são alinhados, né, com o que a gente pensa na nutrição. Então, essa é a nossa contribuição, né, Fábio? Eu acho que é o nosso objetivo estando aqui hoje, disponibilizando esse tempo, né, essa atuação, é para realmente chegar nesse público que não lê tanto, não é que não lê, né? Mas é difícil de encontrar a informação correta. São muitas informações que estão por aí, né? E às é uma vezes é velocidade difícil. imensa então, mesmo a gente que está no meio acadêmico, não sei se você sente isso, mas assim, se eu estou lendo uma coisa hoje, nossa, é um artigo interessante. E aí depois eu vou ver, já tem outros 6 sobre aquele assunto, e falo, caramba, como é que eu vou ler tudo isso, né? Como é que eu vou me atualizar em tudo isso? Sim, com certeza. E muitas vezes é difícil até da gente julgar, né? Porque a gente fala, em quantas palestras a gente dá, e a gente fala, tenham um senso crítico, avaliem o artigo, quem escreveu, como escreveu, qual é a revista. Se pra gente que tá desse lado, nesse meio, já é difícil, né? Imagina quem não tem essa fluidez tanto, essa intimidade tanto com esse meio, vai pegar um artigo, às vezes está falando uma coisa totalmente, né, aleatória, difícil de entender, e vai levar aquilo como verdade, porque está numa revista científica, e muitas vezes numa revista com alto impacto, né? E realmente a gente está numa saia justa, né? Até no meio acadêmico, até nas informações, está difícil. Então, por isso que a gente está aqui hoje, para realmente tentar desmistificar essas questões básicas, né? Que pelo menos a gente está tentando um pouquinho levar a informação, né, do que a gente sabe. E aproveitando esse gancho, então, vamos entrar num assunto que é polêmico, né? Ingredientes naturais. Eles são sempre melhores que os ingredientes processados, né? E aí eu já aproveito e já trago outra pergunta junto, que é desses ingredientes naturais, dieta caseira, é a mesma coisa? É diferente dieta natural, dieta caseira? Vai ser sempre mais saudável do que comer uma ração? Né? Explica um pouquinho sobre esses termos, sobre onde que tem o mito, onde que tem uma verdade, como eles se complementam. Explica pra gente. Tá, sabia que ia chegar nas polêmicas. Não, eu comecei com ela, né? Então vamos nela. Vamos lá. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né, de ser discutido, de ser comentado. Acho que tem que estar presente realmente nessa nossa conversa. Sobre a questão de naturais, né, que você colocou ali. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que é natural, né? Então, se eu estou falando que algo é natural, isso automaticamente talvez remeta o leigo a algo relacionado à natureza, né, diretamente. Então, o que é natural para um cão comer? Para um gato comer? É natural para um gato ir lá caçar uma presa, tá? Então, se eu quero que meu animal coma como na natureza ele comeria, o gato deveria estar caçando uma presa, o cão deveria estar caçando, né, uma presa maior que ele, toda aquela história.
E aí eu acho que a gente tem que olhar para no nosso caso, né, veterinários, para o nosso paciente, no caso do responsável ali, para o animal dele em casa, e olhar, será que o meu Shih Tzu consegue caçar? Né? Será que o meu persa, se passar aqui um passarinho, enfim, né, um roedorzinho ali, ele vai conseguir caçar, vai comer esse animal que ele caçou? Acho que o primeiro ponto é a gente diferenciar isso. O cão e o gato hoje, principalmente o cão, eles não são iguais ao lobo lá de trocentos mil anos atrás, né? Então, querer fazer esse paralelo já é muito complicado. Acho que o segundo ponto importante da gente discutir aqui é quem falou que o lobo come adequadamente, né? Quem falou que o gato na natureza, né, o felino selvagem, ele come adequadamente? Ele sabe todos os 40 e tantos nutrientes que ele deveria consumir, na natureza ele está corrigindo tudo isso? Não, né? Na natureza o lobo não vai viver 15 anos, 20 anos como os cães hoje em dia vivem. Né? Os felinos não vão viver 20 anos. Né? A gente atende hoje tranquilamente gato de 20 e poucos anos. Né? Que não é a mesma faixa etária de um animal na natureza. Então, acho que esse romantismo por trás da natureza acaba atrapalhando um pouco, e até junta com o que você estava perguntando antes, né? Por que as coisas se disseminam tanto? Por ter toda essa romantização também, né? De, ele tem que comer como ele comeria na natureza, mas na natureza quem falou que ele é saudável, né? Na natureza ele vai morrer antes do que um cão hoje em dia vive, o gato. Então acho que esse é o primeiro ponto. Então, ingredientes naturais, né, o que vem da natureza necessariamente é mais saudável? Não necessariamente, tá? Um outro ponto que eu acho que vale a gente discutir também é que quando a gente fala de nutrição, o importante é a gente olhar para o nutriente e não para o ingrediente. Então, de onde está vindo a proteína que esse animal precisa? Isso está vindo de um peito de frango, isso está vindo da farinha de víscera de frango, isso está vindo de um ovo. Se está vindo a quantidade que esse animal precisaria e se aquele ingrediente torna aquele nutriente biodisponível, né, se ele consegue utilizar adequadamente aquele nutriente, o caminho já está muito bom. Então, ele precisa comer tantos gramas do aminoácido X. Se ele comer no ovo, ele vai ter isso. Se ele comer na carne, ele vai ter isso. Se ele comer na farinha de vísceras, ele vai ter isso, com um excelente aproveitamento. Então, os três são possíveis de serem utilizados. Obviamente, a gente vai ter que se atentar, né? A indústria vai ter que se atentar, se na hora de escolher esse ingrediente ele é seguro, esse ingrediente ele é adequado para estar ali. Então, a farinha de vísceras, obviamente ele não vai pegar uma farinha de vísceras com um alto índice de peróxido, porque aí isso vai comprometer todo o alimento que ele está produzindo. Da mesma forma, ele não vai pegar uma carne que, né, já passou por um processo de putrefação, enfim. Todos os ingredientes podem ter problemas e todos podem ser bons. Depende do objetivo que a gente quer. Então, não necessariamente os ingredientes naturais vão ser sempre melhores do que os ingredientes, entre aspas, não naturais. Tá? E aí muita gente critica, né? Esses dias eu estava num grupo de pessoas que estavam discutindo uma questão ali sobre cães e alguém perguntou, mas o alimento X é bom? Né? E aí uma veterinária respondeu, não, ele é muito bom, porque nos primeiros itens ele só tem ingredientes de origem animal que não são processados. Né? Aí você tem que respirar e pensar, entrarei nessa discussão ou não num grupo de WhatsApp, né? Mas aí isso me chama atenção, por quê? Porque, de novo, é um profissional supostamente que atua na área com conceitos que não são tão adequados para serem disseminados. Né? E aí isso cai em vários outros mitos. Né? O cão, o gato, ele pode comer ingredientes de origem vegetal se forem bons ingredientes, com bons nutrientes, que ele consiga aproveitar aquilo, pode sem problema nenhum. Inclusive, tem alguns ingredientes de origem vegetal que vão ser melhores do que ingredientes de origem animal, né? No quesito aproveitamento, né? Digestibilidade, enfim. Então, eu acho que tem, de novo, muito mito sobre a questão ingrediente, sobre as farinhas. A partir do momento que tem o nome farinha, as pessoas já começam a criticar
Ah, não, porque na natureza ele não comeria farinha, mas na natureza ele comeria vísceras, né? Talvez ele comeria mais a víscera do que o peito do frango. Então, acho que tudo isso precisa ser realmente mais discutido. Não sei se eu respondi essa pergunta, comecei devagar, né? Não, tá ótimo. E aí, só entrando então, o que que é dieta caseira? Vamos lá. Isso também, então, já fazendo, né, uma divulgação aqui, né? A sociedade está trabalhando para ter um glossário mesmo, né, com definição de cada um desses termos. Por enquanto, eu vou falar a minha opinião, tá? Dieta caseira, eu entendo que é aquilo que foi produzido com ingredientes que seriam consumidos pelo ser humano num processo similar ou idêntico ao que um ser humano faria em casa para ele mesmo, tá? Isso é hoje a dieta caseira. Se a gente pode simplificar isso como aquilo que o proprietário do animal faz em casa e dá para ele. Onde o termo ele começa a se confundir, porque existem indústrias hoje produzindo esses alimentos e vendendo. Então é esquisito chamar de dieta caseira, porque não é mais caseirinha ali, né? Não foi feito em casa, feito por uma indústria realmente, tentando simular o que seria feito em casa pelo proprietário, né? Então, eu entendo o termo dieta caseira como sendo aquilo que foi feito em casa mesmo pelo proprietário, e eu acho que a gente precisa definir um termo melhor para aquilo que é feito por uma indústria, tentando ser igual ao que é feito no caseiro. Sim, Mas, de novo, o fato de ser caseiro, ser feito em casa pela pessoa, no máximo que vai ter é mais amor ali embutido, mas nutricionalmente isso não é um alimento melhor ou pior automaticamente do que um alimento extrusado, né, feito pela indústria ali também. e aí é o que entra no dilema, né? Já não é mais uma dieta natural, né? Exato. Então, quando a gente volta, né, na questão do termo natural, comecei dizendo que as pessoas atribuem o natural automaticamente a algo que vem da natureza. Mas quando a gente vai na definição mesmo, né, de algumas instituições, né, que vão tentar trazer uma definição para isso, quando se coloca lá alimento natural, é aquele alimento isento de alguns itens sintéticos. Então, a gente pode ter o alimento caseiro com essa definição de alimento natural, assim como a gente pode ter um alimento extrusado também com essa nomenclatura, né, alimento natural. Então, o natural, quando a gente vai na definição mais voltada para o alimento em si, não necessariamente aquilo que automaticamente estava disponível na natureza para o lobo, para o gato, né? Porque não teria arroz cozido disponível para eles, né? O que teria, no máximo, seria o arroz cru, que aí o aproveitamento já não seria tão interessante. Então, acho que é boa essa definição. Eu gosto de começar as coisas por definindo o que é cada coisa, Sim, para ficar mais fácil o entendimento. com certeza. E aproveitando essa definição, então, você comentou da farinha, né? Mas tem um outro termo que as pessoas também julgam bastante, que é o subproduto. Então, Subproduto. subproduto, ele é nutricional, ele tem sua eficiência. Como que você define isso? Então, vamos lá. O subproduto, né, para todo mundo entender, a gente pode interpretar de duas formas, né? A gente pode interpretar da forma pejorativa, então alguém pode falar assim: subproduto é o resto da alimentação que o ser humano não vai consumir, estão jogando para os animais. Ou a gente pode entender como subproduto sendo o ingrediente que o ser humano não quis utilizar, mas que pode ser facilmente utilizado, né, tranquilamente utilizado na alimentação do cão, do gato, de outras espécies, né? Depende do que seria esse subproduto. E aí eu acho que um exemplo muito bom disso é a farinha de vísceras, né? Então, a farinha de vísceras de frango. O ser humano não quer comer o intestino do frango quando ele foi abatido. Então, o que vai fazer com esse intestino de frango, né? Com tudo aquilo que sobrou desse animal que foi abatido? O ideal é que a gente aproveite tudo, né? Já que criou-se o franguinho ali, ele cresceu, se desenvolveu, foi abatido, para o ser humano comer o peito de frango, a coxa, o resto a gente pode fornecer para alguém. E aí o que foi desenvolvido? Foram desenvolvidos ingredientes que são
as farinhas de vísceras, por exemplo, que vão ter um aproveitamento muito bom, e aí, de novo, cai na questão da qualidade desse ingrediente. Então, se o fabricante dessa farinha, ele pegou e fez uma farinha de boa qualidade, vai ser de boa qualidade ali para o cão, para o gato utilizar. Se ele pegou uma farinha e não fez de boa qualidade, não fez com bom processo de armazenamento, de produção, de cuidados antioxidantes, enfim, né, todos os pré-requisitos para que seja um bom ingrediente, isso pode gerar um ingrediente ruim. Da mesma forma que o peito de frango, se não for bem conservado, quando tirou ali do animal, isso também pode ser ruim. Então, o subproduto, né, o nome já talvez gere uma discussão sobre isso, as pessoas entendem como algo ruim, mas não vai ser algo ruim. E eu acho que vale também trazer a discussão, né, não sei se estava aí no seu script algo sobre isso, mas da questão ambiental envolvida nisso, né? Então, eu acho que é muito importante os profissionais, o médico veterinário, o zootecnista e as pessoas em geral, né, pararem para pensar: será que se eu quiser alimentar todos os cães e todos os gatos com peito de frango, vai ter para todo mundo? Para o ser humano, para o cão, para o gato? Eu acho que isso vai ser bem difícil, né? Então a gente vai ter que intensificar muito a produção de proteínas de origem animal para conseguir suprir peito de frango para todo mundo, para o cão, para o gato e para o ser humano. Lembrando que o consumo do cão e do gato, o consumo proteico é maior, né? A necessidade é maior do que a do ser humano. Então provavelmente o ser humano vai ter que abrir mão do peito de frango. Eu já estou contribuindo, não estou. Mas acredito Eu que a maioria não. das pessoas não estejam contribuindo para que o cão e o gato possam comer peito de frango, né? Então, acho que isso também tem que ser colocado aí na ponta do lápis desse raciocínio. A gente tem um ingrediente, a farinha de vísceras de frango, por exemplo, que tem um monte de trabalho mostrando que tem um excelente aproveitamento, que é uma boa fonte de aminoácidos, de proteína para o cão, para o gato, eles conseguem utilizar isso, não tem um fator deletério para eles, muito pelo contrário. E as pessoas estão insistindo que colocar carne fresca, que colocar o peito de frango ali é melhor do que a farinha de vísceras. E a gente não tem uma evidência clara de que isso seja melhor ou pior. São equivalentes e tudo depende da formulação, do processamento, enfim, de vários quesitos. E aí, de novo, cai na questão, né, do que eu comentei no começo, do papel da indústria nisso. Então, as pessoas acreditam que dar carne é melhor do que a farinha de vísceras. O leigo acreditar nisso, tudo bem, né? Porque ele não tem obrigação de saber isso. O profissional, né? Não vou dizer que tem obrigação, mas seria muito interessante que soubessem disso de maneira clara. Mas a indústria, sim, eu acho que tem a obrigação de disseminar a informação mais adequada. Então, quando a gente pega a indústria falando: ah, não, meu alimento tem carne fresca, por isso que ele é melhor que o outro, isso eu acho que já começa a piorar esse cenário da nutrição, porque está divulgando informação que talvez não seja mais interessante, né? O marketing às vezes dá uma prejudicada. É. E aproveitando esse gancho, a minha pergunta é: quanto mais proteína, melhor? Também é uma boa pergunta. As pessoas vão achar que sim, né? A gente vai ter os dois cenários, na verdade, né? Você tem aquela pessoa que fala: ah, nossa, mas isso não é muita proteína e vai trazer um dano para o rim, para o fígado. E você vai ter aquela outra pessoa que fala: não, ele é carnívoro, então ele tem que só comer proteína, tá? O que a gente sabe hoje para cão e gato? Que não existe um excesso proteico. Então, ele poderia se alimentar basicamente de fontes proteicas? Poderiam. Isso é benéfico para eles? Não. Isso é maléfico? Não, né? Então, acho que tem vários aspectos que dá para a gente discutir aqui. Eu vou tentar me controlar para não ficar meia hora só sobre isso. Mas quais pontos eu acho que vale a gente considerar? O primeiro, na formulação, precisa ter uma proteína super alta? Não, não precisa. Então, eu quero comparar um alimento com outro para ver qual que é o melhor. O que tem mais proteína vai ser sempre melhor? Não, não necessariamente, né? O que tem mais proteína, às vezes ele tem a proteína de qualidade inferior, ele está pondo mais proteína até para compensar essa baixa qualidade da proteína dele. Então, um tem 25%, outro tem 30%. O que tem 30% é melhor? Não necessariamente.
que a gente sabe hoje? Que precisa suprir a necessidade. Então, se a necessidade daquele animal é comer 100 gramas de proteína, uma vez que ele comeu 100 gramas, está ótimo. Mas ele é doente, precisa de um pouco mais. Então, a gente vai aumentar, né, de acordo com cada situação. Mas, de maneira geral, não precisa de uma quantidade proteica maior. O que eu acho que é muito legal de discutir nesse aspecto, de novo, é a questão ambiental por trás disso. Quando a gente aumenta a quantidade de proteica no alimento, a gente está gastando, né, mais do meio ambiente. A gente está precisando de mais compostos, a gente está colocando mais compostos nitrogenados, mais ingredientes que têm um efeito deletério nas fezes que esses animais vão produzir, no consumo de recursos naturais para produzir aquele ingrediente proteico. E aí nisso vem a história de quem que eu coloco no lugar, então, né? Se a proteína não precisa ser tão acrescentada na dieta do cão e do gato. E, de novo, isso cabe para o gato também. Mesmo para o gato, se ele comer só proteína, ele não vai ter uma vida mais saudável, vai viver mais. Tá? Aí entra a história do carboidrato, que muita gente vai criticar o pobre do carboidrato, né, dizendo que ele traz vários problemas para a saúde, mas não. Né? O carboidrato é uma fonte de energia muito interessante de estar presente na alimentação do cão e do gato, inclusive em substituição à proteína. Tá? Então, quando a gente pensa hoje, está muito em alta, saúde intestinal, né, os trabalhos começam a mostrar que uma proteína mais alta talvez não ajude o intestino. Né? Ter carboidratos, ter fibras ali presentes, talvez ajude muito mais do que uma quantidade proteica mais alta. Então, de novo, tudo isso precisa ser melhor discutido, mais estudado, e tudo isso se mescla, né? Porque a pessoa fala, mas na natureza ele só comeria proteína. Mas, de novo, ele não está na natureza, ele não é aquele lobo, e ninguém falou que o lobo está mais feliz ou vivendo mais por estar comendo só fonte proteica. Sim, é justamente isso. E aí, aproveitando esse gancho do carboidrato, né, que você comentou, fibra, carboidrato, hoje a gente tem visto uma onda muito grande de dietas grain-free. Isso realmente traz benefício, tem a questão de carboidrato ser inflamatório, né? Esses grãos aí. Qual é o seu ponto de vista? Vamos lá. Eu acho que isso cai de novo no que eu comecei comentando, né, do papel da indústria nesse cenário todo. Em algum momento alguém falou que comer grão não era interessante e a indústria viu nisso uma área interessante a ser, né, mais explorada. Não existe na literatura nenhum trabalho que mostre que quem come arroz está pior do que quem come lentilha, do que quem come batata. Né? Cada ingrediente pode ter uma função interessante, principalmente animais doentes. Nos saudáveis, isso não parece impactar. Tá? Então, comer uma alimentação... Porque o que acontece na prática? Né? A pessoa coloca lá, é um alimento que não tem grão. Mas ele simplesmente fez o quê? Ele tirou o milho, tirou o arroz e colocou batata, ele colocou mandioca, ele colocou ervilha, ele colocou lentilha, que são todos bons ingredientes. Né? Não é que ele tirou um ingrediente ruim e pôs um ingrediente bom, ou ele tirou um bom e colocou um ruim. São todos bons ingredientes que podem ser utilizados. Mas isso não justifica dizer que o alimento grain-free vai ser melhor do que um alimento que contém grãos. Não existe um embasamento científico para isso. Né? Assim como não existe um embasamento científico dizendo que o cão e o gato vão ser prejudicados por comerem um alimento que contenha mais carboidrato. Né? Então, o carboidrato não é um vilão. Os ingredientes, né, à base de grãos também não são, né, os alimentos à base de grãos, né, os ingredientes que são grãos não são vilões também, tá? Isso é um grande confundimento, né? Porque as pessoas falam grain-free, acha que não tem carboidrato. Na verdade, foi só uma mudança, né? Isso. Foi só um jogo de marketing, né? Uma alteração de um ingrediente por outro, mas o carboidrato continua ali, continua fornecendo energia, continua fornecendo nutriente, né? Então, isso não... Na verdade, a diferença não é tão grande assim. E aí, para a gente se encaminhar para o fim,
Você acha que uma dieta com alta digestibilidade significa uma dieta superior? Isso é sempre uma verdade? Legal, boa pergunta também. Que as pessoas vão ter essa associação quase que automática, né? Esse alimento tem maior digestibilidade, então é o melhor Isso é muito alimento de divulgado, todos. né? Nossa, Muito. muita digestibilidade, alta digestibilidade. O que é alta digestibilidade, né? Exatamente, acho que começa daí. O que é alta digestibilidade? Ter 90% de aproveitamento daquele ingrediente, daquele alimento. É alto, é baixo? Eu acho que tudo, de novo, depende do objetivo daquele alimento. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em saúde intestinal, ter uma alta digestibilidade e aproveitamento de 100% talvez não seja o melhor caminho. Por quê? Isso quer dizer que esse alimento provavelmente tem menos fibra, né? E ter menos fibra talvez não seja tão interessante para o intestino. Eu gosto de fazer uma comparação nesse cenário quando alguém fala sobre alimentação crua. Fala assim, a alimentação crua tem uma digestibilidade melhor, então isso vai ser melhor para o animal. Se eu pego um alimento cru, né, por exemplo, só carne, e um alimento extrusado, né, comum, que ele vai ter farinha de vísceras, ele vai ter, sei lá, uma polpa de beterraba, ele vai ter vários ingredientes ali, trazendo vários nutrientes. É esperado que a digestibilidade da carne crua seja maior do que do alimento. Mas por quê? Eu acho que essa é a pergunta. Porque naquele alimento extrusado você tem fibra, pensando na saúde intestinal. Só de você ter fibra, já é esperado que essa digestibilidade seja um pouco menor, porque não é para a fibra ser digerida. É no máximo para ser fermentada lá no intestino grosso, lá no finalzinho do intestino grosso, né, na porção do colo. Então, isso não é considerado no momento de fazer essa comparação, né? E aí as pessoas vão se apegar a esse ponto para dizer que tal alimento é melhor, nesse exemplo, o alimento cru, do que o alimento extrusado. Mas não, a gente não pode fazer dessa forma, né? E aí quando a gente pensa em algumas situações de doença, o paciente ele tem um problema gastrointestinal, então vamos usar um alimento de alta digestibilidade. É bem interessante, mas dependendo da situação, eu quero o extremo oposto. Por exemplo, o paciente diabético. Eu quero um alimento de alta fibra para quê? Para que ele tenha uma digestão mais lenta, para que a digestão não seja de 100%. Se ele tiver uma digestão muito rápida, de 100% ali do que ele está comendo, ele vai ter picos glicêmicos, ele vai ter vou chamar aqui entre grandes aspas, né, um esforço metabólico maior do que o alimento que gera uma lentidão nessa digestão, que é o esperado, por exemplo, no cão diabético, por exemplo, no obeso, que eu quero que ele tenha mais saciedade. Então, de novo, acho que tudo isso depende, né? Os alunos ficam bravos, né? Que eles fazem perguntas e falam, depende do meu objetivo, depende do que eu quero para cada situação, tá? Mas eu acho que esse ponto da digestibilidade realmente é um ponto também que cai aí numa discussão importante. E também a gente fica muito nos achismos, né? Porque a gente fala, esse alimento tem maior digestibilidade, mas a gente nem sabe quanto tem de digestibilidade na maioria dos alimentos comerciais, né? Às vezes a gente sabe porque a gente conhece um pouco dos bastidores de algumas empresas e tal, mas mesmo assim, né? A gente, na prática, quando eu estou prescrevendo o alimento, eu estou supondo que essa digestibilidade é maior, que ele tem uma digestibilidade menor, mas isso não necessariamente vai ser regra, porque a gente não tem claramente essa informação. Eu gosto muito de falar também da obesidade, né? Que você comentou dos obesos. Quando a gente tem uma dieta de obeso, tem alta fibra, né? Muito mais fezes, eles defecam bem mais, eles aproveitam, né? Tem uma digestibilidade menor. Mas não quer dizer que uma dieta coadjuvante que é feita para isso, né? Ela vai ser menos aproveitada ou ela vai ser nutricionalmente pior. Pelo contrário, né? A gente tem ali todos os nutrientes, até em excesso, para que isso não seja um problema para esse animal. E é realmente isso. Já que você entrou nessa parte de nutrição clínica, como aí uma última questão aí que é meio polêmica. Toda vez que você vai né, que você recebe um tutor ali, um responsável, ele quer suplemento. Parece que é um milagre, né? O suplemento. Então, o que você está achando dessa nova atualização aí, que né, tá sendo um uso exagerado de ingredientes funcionais, de nutracêuticos, complementação? As pessoas estão sabendo usar direito? Como que tá isso na rotina?
Acho que também é uma boa pergunta, né? Você pontuou todas as polêmicas hoje para me colocar aqui. Né? O que eu acho? Eu acho que a indústria do suplemento ela vem crescendo muito. Por quê? Porque, de novo, do ser humano vem com essa onda de que tem que tomar suplemento e tudo mais. O que eu acho? Eu acho que, primeiro ponto, não dá para comparar a alimentação do ser humano com a alimentação do cão e do gato. A gente não come bem. Né? Então, daqui a pouco está na hora do almoço, você correndo ali, pegar alguma coisa rápida, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. Isso é porque eu acho que eu sou um pouco preocupado com a alimentação, então vou tentar comer algo um pouco melhor. Às vezes a pessoa não vai pegar um lanche qualquer ali, vai comer um pão, qualquer coisa. Então a gente não come bem. Não dá para comparar isso com um cão, um gato, que vai ter ali à disposição dele um alimento completo, balanceado, com todos os nutrientes. Então, encontrar deficiência nutricional num cão, num gato que come um bom alimento, é praticamente nula essa possibilidade. Né? Então, acho que a gente precisa pensar que a maioria do suplemento, ele serve para quê? Né? A maioria do suplemento vai servir para suprir algo que está faltando. Então, eu já acho que dá para cortar em mais da metade o que existe de recomendação de suplementação. Aí a gente entra nos nutrientes que, quando suplementados, fornecidos numa dose um pouco maior, eles podem trazer benefícios. Aí eu acho que já é uma linha que faz mais sentido, né? Uma linha de raciocínio que faz mais sentido. E aí eu vou pegar como exemplo, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 tem um monte de pesquisa mostrando que o ômega 3 ele auxilia em questões articulares, cardíacas, oncológicas, enfim, uma série de possíveis aplicações. Por quê? Porque tem evidência científica mostrando possíveis benefícios, controles inflamatórios e tudo mais. Mas tem dose adequada para aquilo. Então não adianta pegar qualquer cápsula de qualquer ômega, então está escrito ômega, a pessoa acha que é bom, ou então, ômega 3 vem do peixe, então vou começar a dar salmão para o meu cachorro para ele ter ômega 3. Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que nesse quesito dos chamados nutracêuticos faz mais sentido, mas onde está o problema? É que tem muita suplementação, né, muito suposto nutracêutico que não tem evidência científica que está sendo difundido. Né? Então, quando alguém me fala, qual que você acha que é um suplemento interessante para aquele paciente que tem o problema X? A gente vai na literatura, vai ver se tem estudo, vai tentar calcular a dose, vai tentar entender porque aquele suposto nutriente ajudaria, se ajudaria, tem uma evidência clara para isso ou não. Então, acho que estão aumentando os estudos com essa vertente de tentar entender o possível papel dos nutracêuticos, mas ainda é muito pouco. Então, acho que dá para dizer que grande parte do que tem na grande parte dos produtos, né, hoje em dia, eles não estão de acordo com a literatura quando a gente pensa em dose, quando a gente pensa em quantidade recomendada para realmente as situações clínicas que são aos quais eles estão sendo sugeridos. E aí eu acho que tem dois papéis importantes aí. Tem o papel da indústria, de tentar cada vez melhorar, e eu acho que está acontecendo, a indústria está buscando melhorar esse cenário, estão surgindo produtos melhores, a indústria, algumas, né, estão investindo em pesquisa realmente, em desenvolver produtos que façam sentido de estarem disponíveis. Eu acho que tem o papel do profissional de tentar se policiar, né? E falar assim, só vou prescrever o que realmente tem uma evidência e cobrar da empresa uma, uma informação clara de, esse produto que você está recomendando para essa situação foi testado? Você tem um estudo clínico duplo cego, randomizado, mostrando que esse ingrediente X que você está colocando aqui para trazer esse nutriente Y, isso realmente tem fundamento, tem benefício, né? E isso, infelizmente, né, muitas vezes não acontece. A gente fez um levantamento recente, né, por exemplo, de probiótico para gato. A gente percebeu que a maioria do que tem no mercado não está de acordo com a literatura quando se fala em dose. Né? Então, você está recomendando para o seu paciente, né, um probiótico, seja em pasta, comprimido, enfim, qualquer apresentação, que lá está escrito, dê 1 grama, dê tanto para o paciente. Quanto tem ali desse probiótico? Isso está de acordo com o
o que a literatura recomenda para aquela situação que você está tentando contornar, e aí cai naquilo que a gente começou a conversa, né? O veterinário não vai em busca da informação, não lê o artigo, a gente não tem pessoas disseminando as informações, a indústria está disseminando o que é conveniente. Então, acho que tem vários pontos aí que precisam ser aprimorados na nutrição, mas eu acho que está melhorando bastante, né? Parece que a gente está num cenário super pessimista, mas não, acho que está melhorando. Acho que o veterinário está mais preocupado com a nutrição, a indústria está buscando mais ciência para fazer os seus produtos, as pessoas, né, o cliente está mais preocupado também com nutrição, tentando diferenciar aí o que é nutrição de verdade, né, do que é o marketing por trás da nutrição. E quando eu falo marketing, não é só o marketing da indústria, né, é o marketing dessa romantização da nutrição. E quando você tem alguém lá que está ganhando likes porque diz que um alimento X que vem da natureza cura o câncer, impede que o animal morra, que ele vai viver trocentos anos porque come um determinado item, acho que isso também é um marketing negativo. É uma desinformação que está sendo gerada e, no fim das contas, quem acaba sofrendo muito com isso é quem está na cadeia final dessa história. É o cão e o gato, que a gente cada vez mais tem pego pacientes com problemas graves nutricionais. Então é triste quando você atende um paciente que ele está com uma fratura, ele está com um quadro de alteração neurológica grave, porque alguém falou que ele devia comer um alimento que está trazendo um problema grave para ele. E às vezes algumas situações são irreversíveis, né? Então eu tenho atendido muito paciente, filhote, que chega com um quadro de diarreia super difícil de controlar, e aí no histórico dele, lá atrás, ele comia alimentação crua, porque o criador recomendou que era aquilo. Aí você vai ver o paciente, ele tem uma desbiose super intensa, dificilmente você vai conseguir reverter esse quadro, porque ele já estabeleceu a microbiota dele, ele já é um cão, um gato adulto, enfim. Então essa desinformação, no fim das contas, traz um prejuízo grande para a saúde dos animais, muitas vezes para o bolso do proprietário. Eu brinco que fazer o simples bem feito é muito melhor, pensando em saúde e pensando financeiramente, fica muito mais barato para aquele responsável fazer o simples bem feito, né? E aí é uma cadeia que tem bastante para melhorar, mas eu acho que tem muita gente trabalhando para que isso melhore. Não, com certeza. Eu acho que uma questão importante é a gente lembrar que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem um órgão que regulamenta isso, né? Que diz o mínimo, o máximo do nutriente, o que tem que ter, o que não tem que ter. Muitos produtos não são nem registrados, porque não precisa. Né? Então, caiu de suplemento, né, faz alguns anos aí, então acho que sim, por isso um dos booms de suplementos. E é justamente por isso que as empresas fazem. Então, assim, a minha recomendação, eu, Stephanie, é sempre peça a informação, vá atrás da indústria, pergunte, questione, né? Sempre os promotores que vão fazer a oferta, né, vão oferecer o produto, sempre perguntem, procurem embasamento, porque eles são obrigados, né? Obrigados assim, obrigados por nós, né? Nós temos que questionar, porque a indústria mesmo assim não tem muito uma lei sobre quantidade, sobre eficiência, né? Então isso é um pouco prejudicial para a saúde dos nossos animais, Sim. né? Porque às vezes, e para o bolso, né? Porque realmente é o que você falou, acaba gastando sem necessidade. E cabe, eu acho que para isso mudar, cabe uma cobrança do profissional, né, do prescritor, né, que está ali. Acho que isso é importante também. Com certeza. E agora, para fechar mesmo, Fábio, se você pudesse deixar uma mensagem única, assim, sobre nutrição de cães e gatos, qual seria a principal verdade que todos deveriam saber? Principal, eu acho que na nutrição a gente não precisa de coisas mirabolantes. Acho que é a história do simples bem feito, né? Eu brinco que tem aquela frase, né, do Balu, do Mogli, que somente o necessário, o extraordinário é demais. A gente não precisa ir muito longe para fazer uma nutrição bem feita. Então, um bom alimento na quantidade certa já vai resolver grande parte dos problemas, já vai prevenir o que precisa ser prevenido.
né? A gente tem muito problema nutricional hoje que está acontecendo pela obesidade. Por quê? Porque ele come muito, não é que o alimento é ruim, não é o carboidrato, é simplesmente que ele come muito mais do que ele deveria. Então, acho que fazer o simples bem feito, focar nesse simples bem feito já ajuda muito, sem ter que ficar pensando em coisas muito mirabolantes. Sim, e eu vou tomar a liberdade também de deixar a minha mensagem desse episódio, que é: pensem em nutriente, não em ingrediente. Sim. Né? Eu acho que quando a gente pensa na nutrição e a gente pensa no nutriente, todos os nutrientes que o animal precisa, é muito mais eficiente do que a gente pensar em ingrediente, né? Fábio, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. A gente conversou sobre muitos mitos, né? Eu acho que os principais aí que a gente podia desmistificar um pouquinho. Esse episódio poderia durar aí 5 horas tranquilamente, porque a gente tem muita coisa para falar, mas eu tentei reunir aí os top 5 maiores do momento. Então, muito obrigada, foi um prazer realmente estar aqui com você. Fica aberto para você se divulgar, se você quiser deixar a sua palavra final. Então, eu que agradeço, né, e parabenizo. Eu acho que quanto mais iniciativas assim a gente tiver, melhor, né, de tentar divulgar a boa nutrição, né? E quando eu digo boa nutrição, não é a nutrição que a gente faz, é a nutrição que está lá na literatura, né? Ter embasamento para essa nutrição. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente que tudo vai evoluindo. Então, talvez tudo que a gente tenha falado hoje, amanhã não seja mais verdade. Por isso que estar atualizado é muito importante, né? Ficar vendo o que está acontecendo, o que está sendo pesquisado, é ir no congresso, é ir nos eventos. Eu acho que isso é um dos papéis da sociedade, né, da qual a gente faz parte. Então, para quem gosta de nutrição e quer tentar se manter atualizado no assunto, tem a Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos, faz parte do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, tem eventos acontecendo, a gente está tentando solidificar mais essa sociedade para tentar divulgar mais informações, valorizar os profissionais que atuam na área, para que a gente consiga realmente ter esse efeito maior, que é, no fim das contas, melhorar a qualidade de vida dos animais, ter uma indústria com produtos melhores, mais conscientes, enfim. Então, acompanhe as atividades da sociedade. Para quem quiser, né, acompanhar o que a gente produz de material, o que a gente tem de informação, então a gente tem a NutriCare Vet, que é uma empresa voltada para isso, né, para consultorias, para atendimentos e cursos voltados na área da nutrição de cães e gatos. E na Anclivepa São Paulo a gente tem a pós-graduação em nutrição e nutrologia de cães e gatos, né? A gente está entrando na 7ª turma, então é um prazer a gente ver que as turmas estão sempre cheias, que a gente está tentando desmistificar e criar alunos com senso crítico. Esse é o nosso foco, né? Eu brinco com eles que se eles querem protocolo, lá não é o lugar que eles vão ter. A gente tem como premissa ali dar conteúdo e condição para que eles consigam ter o senso crítico suficiente para daqui 1, 2, 5 anos eles conseguirem acompanhar o que está acontecendo aí na nutrição de cães e gatos. Perfeito, Fábio. Muito, muito obrigada e aguardo vocês no próximo episódio. Tchau!